A guerra da Ucrânia faz a Rússia rumar em direção ao Oriente Médio. Em outras palavras, ao cumprimento do Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39 da Bíblia. Parece que ainda não há muita ênfase e destaque nas pregações evangélicas em relação ao Gog e Magog. Continua sendo um pouco misterioso isto. A referência ao Gog e Magog lá no final do milênio faz um pouco de confusão sobre o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 agora. É muito detalhado na Bíblia, bastante detalhado e repetido em Ezequiel 38 e 39. 39 repete bastante o 38, dizendo: é Deus quem vai fazer isto, vai puxar a Rússia em direção a Israel para atacar Israel. Quem vão ser os aliados? A Turquia, o Irã, a Síria, os países árabes vizinhos, a Líbia, a Etiópia. A Etiópia, que hoje é um país ainda diferente, mas a Etiópia está rumando em direção à Rússia. Aliás, todos os países ali da África subsaariana, desde a Etiópia lá e aqueles países todos ali, o Sudão, Mali, Níger, Burkina Faso e até a Mauritânia, esses países do Sahel, a África subsaariana, esses países estavam debaixo da influência francesa, e golpes de Estado estão liberando esses países para se aliarem mais com a Rússia. Eles estão vendo mais interesse na Rússia. O que a Bíblia diz é que a Etiópia estará junto com a Rússia. Até há pouco tempo a gente não via isso, essa viabilidade, mas agora fatos estão fazendo a Etiópia se aproximar da Rússia. E a Bíblia, então, detalha bastante como será o Gog e Magog, e eu creio que vai ser uma guerra nuclear, vai ser uma invasão repentina. A Rússia estará supervisionando. Na verdade, quem estará na liderança será a Pérsia, o Irã, que estará liderando esse ataque. Mas a Turquia, que é um grande e poderoso país da Europa, que ocupa a antiga Ásia Menor, estará também ali atacando Israel. Eles estarão se juntando. E a Rússia, até há pouco tempo, se mantinha um pouco em cima do muro, mas porque tinha algum interesse em Israel. Hoje o interesse da Rússia por Israel já acabou e a Rússia está caminhando rapidamente em direção aos países árabes e muçulmanos para formar essa grande união de povos contra Israel. Mas aí apareceu a guerra da Ucrânia, atrasando um pouco a Rússia, mas, por outro lado, adiantando. Por quê? A Rússia, para vir sobre Israel, precisa passar pela Turquia. E a Turquia, sendo aliada do arqui-inimigo da Rússia, os Estados Unidos, ela impediria. Mas agora a Turquia está muito mais descolada dos Estados Unidos e mais ligada à Rússia. Tudo está caminhando nessa direção. A Rússia avançando, de certa forma, é uma notícia mais tranquila para a Europa, porque se a Rússia está avançando devagar e vai parar por ali, não vai querer atacar mais nenhum país da Europa, os outros países europeus respiram com mais tranquilidade. O perigo era a Rússia estar perdendo. Se a Rússia estivesse perdendo, ela já ameaçou: vou usar armas nucleares. E é o desespero dos países da Europa, como França, Bélgica, Itália, e esses países da Europa, Alemanha principalmente, esses países têm um desespero muito grande frente às armas atômicas da Rússia.
Então a Europa tem um desespero. Se a Rússia se acalmar vencendo a guerra da Ucrânia, ou pelo menos se estabilizando ali, isso tranquiliza a Europa. Quem não vai gostar são os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão gostando da guerra para testar novas armas. Então é uma guerra que já mudou tudo. A Rússia está desenvolvendo outras armas de guerra, por exemplo, mísseis supersônicos que não são atingidos por outros mísseis, porque normalmente os mísseis não atingem a velocidade do som, são velozes, mas não atingem a velocidade do som. Aí, quando vem um míssil supersônico, ele vem com o endereço certo, dificilmente ele vai ser atingido no meio do caminho. A Rússia está investindo em armas novas. Os aviões, só em certos sentidos, eles ainda são uma arma importante, porque estão sendo muito visados os aviões. Embora os aviões novos, modernos, que custam uma fortuna, são aviões que têm uma camada que os torna invisíveis aos radares. São aviões invisíveis. Esses aviões não são detectados por radares, mas são caríssimos. E os países não querem perder um avião desse assim com facilidade. Então, eles estão economizando aviões. A Rússia, por exemplo, chega perto da fronteira, nem chega lá na fronteira, perto da fronteira, e daqui solta o míssil lá para dentro da Ucrânia. O Ocidente, a Europa, que comprava petróleo e gás da Rússia, está diminuindo. E a Rússia tem muito petróleo e gás que não tem para quem vender. E agora eles estão na luta. A China comprava, mas já está diminuindo também a compra de petróleo e gás da Rússia. Então a Rússia está numa situação econômica difícil. Qual a outra coisa que eles têm para a economia da Rússia se fortalecer? Armas. A Rússia agora está investindo poderosamente em armas, maciçamente, para poderem vender para quem quiser. Quem é que quer? O Oriente Médio, os países árabes e muçulmanos. Então a Rússia está cada vez mais na mão dos países árabes e muçulmanos, fabricando armas. Se eles não podem vender petróleo, o que esses países mais têm é petróleo, então a Rússia não pode vender petróleo para eles. A China ia comprar, mas está diminuindo. A Europa está tentando cortar a dependência de petróleo da Rússia, então a Rússia vai vender petróleo para quem? Está numa situação difícil. Enquanto a outra notícia que vem também, para encerrar o nosso comentário aqui, é que o Irã está avançando rapidamente no programa nuclear deles, e aí a situação pega. Eles estão se aproveitando que os Estados Unidos estão completamente indefinidos. Até as eleições não se sabe nada como vai ficar os Estados Unidos. O que se sabe agora é que o Trump está com uma ligeira vantagem e o presidente Joe Biden está enfraquecido. Mas ele pode ser substituído e o jogo pode virar. Ninguém sabe o que vai acontecer aos Estados Unidos até as eleições de novembro. A única saída para a Rússia é o Gog e Magog, ou seja, tem que se unir com os países árabes e muçulmanos para atacar Israel. E a Rússia já está desenvolvendo armas mais modernas e visando principalmente também atacar Israel. Então, a Ucrânia é um teste, porque a Ucrânia usa armas americanas que Israel também usa. A Rússia está testando essas capacidades militares ali na Ucrânia, mas se preparando para o Gog e Magog em Israel. Quando é que isso vai acontecer? Pode ser dentro de poucos anos, ou seja,
antes disso, o arrebatamento já terá acontecido. Eu creio que estamos muito próximos de tudo isso acontecer. A Rússia é o Gog, mencionado na profecia bíblica, que está cada vez mais para assumir a posição contra Israel, e isso já será na grande tribulação. Estamos caminhando rapidamente para lá. Tudo isso vai acontecer muito brevemente.